Japão, que tem uma área muito pequena, ele precisa de 7 vezes a área. Então aqui um pouco da comparação. A pegada do norte-americano também é muito grande, porque é um país muito grande. O padrão de consumo do norte-americano é muito grande. Então, de maneira geral, a média europeia é que eles precisam de 3 planetas. A americana precisaria de 5 planetas. E a tendência brasileira é de 1,5 planeta. A tendência brasileira é igual ao status global, de 1,5 planeta. Agora, o que a gente fez para pegar esses dados? Pode falar. A gente viu nos Estados Unidos, na França, essas coisas. Quanto o Brasil precisaria para 1,5 Brasil. Eu vou mostrar por quê. Porque em cada região você tem diferentes padrões de consumo e essa metodologia analisa alguns pontos específicos. O que a gente começou a fazer para entender melhor isso numa escala global, nacional? A gente começou a trabalhar com a pegada ecológica, ela pode ser feita não só com os países, mas com os estados, com os municípios. Então a primeira pegada ecológica foi feita em Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, e foi feita uma análise de quanto está o status disso. E também foi feita a pegada ecológica do estado de São Paulo. Eu trouxe a publicação aqui, professoras, e depois eu vou deixar com vocês para circular. Todos esses conteúdos estão todos no site do WWF, se vocês quiserem acessar. Apresentações, vídeos, e vou deixar meu contato. Mas isso é o estudo que a gente fez em 2012 com o estado de São Paulo e com o município. Eu vou apresentar um pouco dessa realidade para vocês. Aqui são os componentes da pegada ecológica, e essa área grande significa a área, esse gráfico de pizza grande, significa a área que São Paulo precisaria, o município de São Paulo precisaria para conseguir atender o seu consumo. Então, o município de São Paulo está aqui, ó, essa bolinha preta. Aqui, ó. Ele precisaria de uma área mais de 7 vezes maior do que ele necessita. Se vocês olharem quais são os principais pontos no município de São Paulo: pastagens. Por quê? Quantas churrascarias tem no município de São Paulo? Quanto alimento a gente consome? Porque a gente não é só uma região que tem, as pessoas vivem, é uma região turística, é um polo econômico. Muitas pessoas vêm a São Paulo, é o maior aeroporto da América Latina. Muita gente vem aqui, muita gente consome aqui. E deixa a sua contribuição aqui. Todo mundo deixa um pedaço da sua pegada. Vocês que vivem aqui têm que repensar isso, têm que promover essa reflexão. O outro ponto é a questão das florestas. Então, qual que é o impacto disso no consumo de bens? Aí estou falando desde papel, desde de outros recursos que estão envolvidos com a floresta. E a própria questão da agricultura, né? O município de São Paulo produz muito, demanda muitos alimentos. E toda a produção do norte, do centro-oeste, vem escoa para São Paulo. Então, nós, vivendo nessa cidade, temos a pegada maior. Quando alguém perguntar qual que é a sua pegada, se falar que você tem a pegada maior, não assusta. Aqui é uma comparação global. Essa linha laranja é como a gente avalia, essa faixa laranja, é o quanto a gente avalia a nossa pegada ecológica. E esse aqui é a biocapacidade, ou seja, o quanto que o Brasil, no caso aqui, tem de recursos para prover isso. Então, como eu falei, a biocapacidade do Brasil é muito grande, a gente tem uma área muito grande. Só que a gente é um credor ecológico. A gente fornece muitos recursos e compensa muito de outros planetas, de outros países. Se vocês olharem do estado de São Paulo, o que a gente tem disponível, a gente consome muito mais do que a gente tem disponível. Se vocês olharem da cidade de São Paulo, a nossa biocapacidade é de 0,04. E a nossa pressão, nossa pegada ecológica é de 4,38. Então, o que isso significa? Talvez a gente esteja consumindo um pouco demais e a gente tenha que repensar isso. Talvez não, está evidente aqui, está claro. E aqui a pegada do mundo, né? A biocapacidade, quanto a gente está consumindo a mais. A partir desse cálculo, que é da pegada ecológica versus a biocapacidade, que a gente chega no quantos planetas a gente precisa para viver. Aqui mais um gráfico, só para a gente destacar, né? De quanto é a questão da agricultura, né? Tanto no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, quanto é um dos aspectos mais importantes da pegada ecológica. A própria questão das pastagens, quanto a gente está consumindo. E as pastagens, a pecuária, é a maior ameaça para o desmatamento da Mata Atlântica. Não estou falando para vocês pararem de comer carne, mas eu estou falando para vocês pensarem nisso.
Qual que é a nossa conexão aqui em São Paulo com o desmatamento da Amazônia? É o nosso consumo. Como a gente demanda as coisas. Hã? Não, eu não tô sendo radical falando, eu acho que é importante parar. Mas assim, temos que repensar isso. E esse tipo de coisa, esse tipo de reflexão que a gente tem que promover. E aqui, um pouco dos outros números, né? A gente tem aqui um comparativo da área de pastagem, de agricultura, área de florestas, enfim, um pouco do comparativo do estado de São Paulo, da cidade, do Brasil e do mundo. Agora eu vou precisar de um voluntário. E a sua pegada? A gente também pode calcular a pegada de cada um de vocês. Então eu quero uma pessoa aqui que seja corajosa para vir aqui calcular a sua pegada e mostrar pra gente quantos planetas você está consumindo no mundo. Quem se voluntaria? Aê! Uma salva de palmas. Aí fica a dica para todos aqui, que cada um pode calcular, professora, você pode promover e fazer até como, né? Cada um calcular a sua pegada e repensar isso. Então, a gente tem um site, eu vou clicar aqui no link direto, que é o link da pegada ecológica global. Por favor, poderia sentar ali que você vai preencher enquanto a gente observa você. Se você puder mexer aqui, ó. Eu vou passar o link para vocês. Aí primeiro, você vai entrar no país que a gente está. Cada país tem a sua tecnologia, no Brasil. Exatamente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom só da tela. Vamos lá. Essas são as perguntas que o Mozart, né, vai responder enquanto a gente... Então você vai respondendo e depois a gente vai ter uma estimativa da sua pegada ecológica. Enquanto isso, eu quero que vocês fiquem pensando, que eu vou perguntar depois, o que a gente pode fazer para reduzir a nossa pegada. Eu sei que vocês não sabem quanto é a sua, mas vocês já começaram a pensar o que vocês consomem, o que vocês deixam de consumir, o que vocês poderiam fazer, o que vocês estão fazendo na escola, ou no bairro, ou na cidade, ou no Brasil, para vocês repensarem a pegada de vocês. Então eu vou querer ter pelo menos várias pessoas trazendo essas respostas depois. Então aí é uma parte que pergunta sobre alimentos especificamente. Então, e aí um companheiro vai perguntar só sobre os bens, sobre o seu consumo, né? É lógico que a gente não consegue ser muito preciso. Essas perguntas são gerais, para você ter uma noção de quanto que é a sua pegada e em que pontos que você pode mudar. Só o fato da gente viver em São Paulo, a gente já tem uma pegada maior do que quem mora em outro município. Na verdade, é especificamente o Brasil, né? Porque eles fazem assim. Quem mora no Brasil já tem uma pegada maior do que em outras regiões. Como quem mora na China tem uma pegada maior que a do brasileiro. Então, esse tipo de coisa que essa calculadora avalia. Ô Daniel, e esse questionário está no site do WWF? Está no site do WWF, está nesse link que a gente fala que é a rede global da pegada ecológica. Tá. Ele está disponível. Posso passar o link específico para vocês, o site, para vocês mesmos calcular a sua própria pegada. Professor, eu vou deixar a publicação da pegada ecológica de São Paulo, se vocês têm uma biblioteca, vou deixar disponível. Isso aqui tem disponível em PDF também, no site, tem um resumo. Vou deixar um livro específico também da pegada hídrica, que é um estudo específico para calcular quanto a gente gasta de água
tem uma pegada específica para isso com os setores, então tem uma publicação técnica para isso. Professoras, um material incrível que o WA fez, que é um guia de apoio aos educadores para trabalhar com metodologias de conservação de biodiversidade. Então, esses materiais vão ficar todos disponíveis, não só para os professores, mas para vocês. Porque vocês são as pessoas que vão trabalhar, vão repensar esse tipo de coisa. E aqui tem formas, metodologias bem interessantes para a gente trabalhar. Então eu vou deixar com você. Qualquer coisa que vocês precisarem, dúvida, eu estou à disposição. Transporte é outro componente importante, né? Aí, vamos lá. Então, Rosa, se todos vivessem como você, seria necessária uma capacidade de regeneração de 1,3 planetas. Você está no chat especial. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ó, saiu o resultado dele, hein? Se todos vivessem que nem o Mozart, seria necessária uma capacidade de regeneração de 1,3 planetas. O que significa isso? Que ele está devendo. Como que sua pegada se compara? O cálculo que ele fez é em torno de 2,3 hectares globais, que é a forma de você avaliar isso. Se você olhar aqui, quais são os pontos mais que se destacam? A área de pastagens, isso está muito ligado aos alimentos que você consome, a área de florestas, um pouco do consumo que você tem na floresta, e a área cultivada, que é a parte de agricultura também. Se você olhar nessa parte aqui, ó, a sua pegada ecológica pessoal, tá, alimentos, é o que você poderia mudar, ou poderia repensar isso. Um ponto grande também é transporte. A gente não tem, só de morar em São Paulo a gente não tem como reduzir muito a nossa pegada, porque a gente mora aqui, mas a gente pode repensar isso. A questão dos bens, que também destacou aqui, e com os serviços. Então, aqui são as maiores áreas de sua pegada. Se você clicar aqui, como eu posso modificar a minha pegada? Clica aqui. Você pode estabelecer uma meta para você reduzir sua pegada e depois de um tempo, depois se reavaliando o seu próprio consumo, você fazer o cálculo de novo e ver se você reduziu a sua pegada. Isso é possível fazer não só com você, mas com uma turma, com a outra. Você analisar isso e ter indicadores para... Porque assim, a gente não consegue mudar ou promover alguma mudança se a gente não avalia, se a gente não monitora. Então vocês começaram um projeto que eu li ali na parede lá, de reciclagem, em termos de área, de quanto vocês estão ganhando por metal, por papel reciclável, por tudo. Vocês têm que ter uma avaliação. Vocês têm que saber quanto vocês estão hoje e quanto vocês estão depois de um tempo. E essa metodologia você consegue calcular. Depois de um tempo, você repensando o seu consumo, você consegue pensar num cenário de redução da sua pegada. Clica aqui e explore os cenários. Vamos supor aqui... já foi. Ali você conseguiria colocar quanto você quer reduzir e quanto que você poderia mudar. Então aí você poderia mudar suas opções e tentar fazer de novo. Olha, aqui eu reduzi. Você reavaliar depois de um tempo, pode ser um compromisso seu, depois de toda essa discussão, depois você pensar como você pode reduzir a sua pegada. Obrigado, viu, Mozart? Uma salva de palmas para você. Eu quero todo mundo calculando essa pegada, dá para você compartilhar no Facebook, enfim, é bacana. Ó, já está acabando, pessoal. Agora eu quero ouvir vocês. Então eu vou ficar sentado e vou ouvir muito o que vocês estão pensando nas suas cabecinhas aí, que vocês podem mudar. A pegada, ela não é apenas um resultado de um cálculo, como o Mozart fez. A gente só fez o cálculo. Mas é uma forma de você pensar no instrumento de mudanças. Então, a partir desse cálculo, que foi simples, você fez aqui em 5 minutos, você pode repensar o seu consumo e pensar em forma de se mobilizar, não só como um indivíduo, como uma pessoa, mas como um grupo. Como você pode se mobilizar na sua escola, como você pode se mobilizar no seu bairro. E aí sim, ter ações para mitigar. O que é mitigar? Quem já ouviu falar em mitigar, desse verbo? Alguém já ouviu falar? Alguém tem ideia o que é mitigar? A gente fala muito em mitigação das mudanças climáticas. Alguém tem ideia do que é isso? O
O que vem na cabeça? Mitigar. Mitigação, mitigar é um termo que vem de você tentar diminuir, ou amenizar ou compensar os impactos. Então, como a gente vai mitigar os impactos da pegada ecológica? A gente vai fazer ações práticas, que a gente pode de fato, porque o impacto existe. Você vive em São Paulo, você vai consumir, mas tem formas de você diminuir isso. De você trabalhar com uma empresa, que é a pergunta que ele fez, você tem uma linha de trabalho aqui, outra linha de produção aqui. Você pode pensar numa produção mais sustentável. É esse tipo de coisa que a gente promove aqui. E aí, como você pode reduzir a pegada ecológica? Qual que é o principal componente para a redução da pegada ecológica? Consumo. Como que você pode consumir de maneira mais consciente? Que ações vocês podem fazer para consumir mais consciente? Quero ouvir vocês agora. A gente tem que comprar só o necessário, reciclar no caso. Comprar só o necessário. O que mais vocês falaram, hein? Usar sacola plástica, repensar essa forma que a gente trabalha. Mais, quem mais? Ali daquele canto ali da esquerda, e você? O que você faz para repensar o seu consumo? Você já repensou o seu consumo, Ana? Já. Ultimamente eu ando reutilizando mais coisas, repassando minhas coisas, porque antes eu jogava fora. Agora eu repasso, dou minhas roupas de jogar fora, roupa velha, passo, pegou outra bolsada. Não, mas você tá certo. A gente quando fala isso, quando eu comecei a usar, eu vou contar um caso para vocês. Cadê? Vocês estão vendo isso aqui? O que é isso aqui para vocês? Uma caneca, certo? Quando eu entrei na universidade, a gente tinha isso aqui. Copos plásticos. Imagina, as pessoas bandejavam, almoçavam, jantavam uma vez por dia. Eram 2 copos por pessoa por dia na universidade. Eu participei de um projeto com o USP Recicla, que foi substituir isso por uma caneca. Então a pessoa só ganhava suco se tivesse caneca. Desde então eu ando com essa caneca na minha mochila até hoje. Imagina quantos copos eu já deixei de usar por isso. São coisas simples, que vocês podem promover na sua região. Se a caneca está suja, está limpa, tem vários outros pontos, como a gente pode trabalhar com isso. Mas é uma forma simples da gente repensar o nosso consumo. Tá. Eu acho que, muitas pessoas, pelo menos que eu conheço, exemplo, ó, tinha um menino que estudava aqui no Matão. Eu encontrei ele no ônibus e a gente começou a conversar. Eu acho que as pessoas também agem muito assim, por que eu vou fazer uma coisa sendo que a outra não faz? Por que eu vou economizar sendo que ele não economiza? Então, por que eu vou me esforçar sendo que ele não está ajudando, sabe? Então, o que eu estou fazendo vai ajudar ou não vai? Eu vou fazer a diferença? Muitas pessoas acham que pensam assim. Com certeza. E aí, qual que é o seu nome? Desculpa. Qual que é o seu nome? Quando a Beatriz fala que ela está reutilizando as roupas, a primeira coisa que a turma dá uma risada, porque é uma coisa, eu sou taxado de louco, comecei na faculdade, a gente fala com as pessoas, eu tento convencer meus avós todo dia, esse é o meu maior desafio, as pessoas que estão ao meu redor. E esse não vai acabar agora, não vai ter uma solução mágica, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de consumo. Seus avós não vão querer usar sacola de pano, é um processo para eles alterarem isso. Então, nós que estamos repensando, você falou, você pode conversar. Na escola, vocês podem mobilizar para refletir sobre isso. Na verdade, eu acho que meus avós, por exemplo, inteira. Então, assim, é um exemplo, é lógico. O que eu quis dizer é que é um desafio geracional. Então, vocês, como estão pensando, é a massa pensante aqui, que vocês estão saindo aqui com vontade. Vocês têm um papel muito importante. De quando alguém falar isso, você fala, olha, por que não fazer diferente? Isso aqui não começou, isso começou com um louco lá na década de 90 querendo. E hoje já tem um impacto. E esse impacto impacta na pegada ecológica do município e vai ter uma consequência sobre isso. Fala. Mas aí, por exemplo, em casa, tem pessoas que compram copos descartáveis porque na casa dela falta água para elas economizarem água. E aí? É um exemplo. Vai depender de caso a caso.
com a questão da água, esse consumo aqui se aumentou. Porque é uma situação de crise. A gente não deveria estar passando uma situação de crise. Se eu usar isso ou isso, a água vai acabar do mesmo jeito. Você tem que usar mais água para fazer copinho. Exatamente. Então é isso que a gente tem que pensar e repensar. Assim, eu não estou colocando toda a responsabilidade na gente. A gente tem um papel. Mas a gente tem um papel de cobrar, de buscar compras sustentáveis, compras mais conscientes. Aí... E eu acho que também é o seguinte, tem o exemplo que ela deu, eu vou fazer, o outro não faz. Mas eu acho o seguinte, se cada um, por exemplo, você faz, o seu amigo não faz, o seu vizinho não faz, o seu irmão não faz. Não importa, entendeu? Você está fazendo. Uma hora o outro vê que você está fazendo e pode começar a fazer também. Então assim, imagina que de repente não tinha ninguém fazendo. Ou na sua casa só tinha você. Já tem você, já diminuiu. Alguém se sensibiliza com isso, uma amiga sua. De repente, num ambiente de 10 amigos, não tem os 10 fazendo, mas tem 2, tem 3, entendeu? Aos poucos, sabe aquela história de grão em grão, entendeu? Então eu acho que isso faz a diferença. Não importa o que o outro pense, importa que você está fazendo a sua parte, que você se sinta bem com isso. Não, eu entendo, mas eu acho que às vezes causa tipo, uma certa revolta. Tipo assim, em casa, até minha família mesmo, não tem tanta consciência assim em relação à água. Eu falo, mãe, vai logo no banheiro. Tipo, ela que, não por ser mais velha, mas ela deveria estar dando exemplo, sabe? Por eu ser menor, assim, tá aprendendo tudo agora. E às vezes sou eu, sabe? Às vezes causa uma certa revolta. Tipo, eu não vou ficar falando assim todo dia, meu, pra lá no banheiro, cansei, meu, tá bom. Se faltar água, então todos nós vamos passar necessidade. Acaba tornando isso, porque é uma certa revolta, sabe? Que acaba às vezes enchendo o saco. Porque, pô, ela deveria estar dando exemplo, às vezes eu que tô dando alguma coisa. Mas é porque o Brasil tem tanto recurso hídrico que a população chega a uma conclusão assim, já que a gente tem muita água, vamos usar muita água. A gente usa o dobro de água que é recomendado mundialmente. E, por exemplo, água na Suécia, o metro cúbico, se eu não me engano, custa tipo uns 8, 9 reais. Aqui custa 2 e alguma coisa. Então, pelo preço, pela gente ter muito, a gente usa muito mais água do que deveria. O que acontece é que, pelo bem ou pelo mal, a gente vai ter que se adaptar. Então tem formas de a gente construir isso e de vir e se antecipar para um cenário de crise. E tem formas e formas que o governo está trabalhando com isso, que é uma coisa impactante, mas a gente sabe que isso deveria ter sido trabalhado há muito tempo atrás. E essa é um reflexo da nossa educação, de quanto a gente está refletindo isso na escola. Por isso que é importante a gente refletir e ter esses espaços de discussão dentro da escola. Um projeto que vocês estão fazendo aqui é muito importante, não porque vocês vão ganhar X reais, portanto, ou vocês vão... pelo próprio processo de construir esse projeto. Isso é o mais legal. As pessoas às vezes não têm, tipo, foi quando a gente estava numa aula de filosofia e eu falei sobre manifestação, a gente estava conversando sobre isso. As pessoas, eu acho que você tem que ter consciência, sabe? Talvez não vai ajudar eu agora, mas quem sabe no futuro possa ajudar outras pessoas, sabe? Eu penso assim. Eu acho que muito melhor vocês estarem discutindo isso, tendo esses espaços, esse inquietamento, porque é daí que vem as soluções, daí que vem a criatividade. Não é questionar, mas entre você passar uma tarde no shopping, uma tarde no parque, quantas pessoas passam a tarde no parque? Quantas pessoas promovem esse tipo de coisa? E a escola é um espaço muito importante para isso. Então, eu tenho pouco tempo de experiência, tenho 27 anos, me formei fazem 5, 6 anos. Venho trabalhando com isso, e é lógico, é frustrante. A gente trabalha com uma coisa que a gente acredita muito, que a gente quer transformar. Mas quando a gente vem em conversa e vê que as pessoas estão repensando isso, e a partir de cada um de vocês aqui pode ter uma sementinha, pode trazer uma solução para esses problemas que a gente está tendo agora, isso nos motiva ainda mais. Então, fiquei muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar isso, poder escutar de vocês, né? Olhar em cada um de vocês e ver o quanto vocês estão se importando ou não, ou pelo menos se nunca se importou, que nessa 1 hora tenha dado um estalo aqui em algum momento. Essa discussão, eu quero ou realmente preciso? Consumo é diferente de consumismo. Você é o quê? Ou você tem o quê? Eu olho para você pelo que você tem ou pelo que você é? Qual que é a nossa relação hoje em dia? Essa pessoa ele tem ou ele... Não, é uma pessoa. Ela é assim. Ela não é assim porque ela tem isso. Esse tipo de relação que a gente cada vez mais vai mudando. É uma questão que a gente precisa discutir. É a escola. E esses espaços são muito importantes para isso.
Por exemplo, a gente realmente necessita de uma roupa da Daslu, que inclusive está envolvida com... não tem boas práticas, não está trabalhando com uma postura bacana. A gente realmente precisa disso? Precisa ostentar essas coisas? Ou a gente simplesmente pode ter o mínimo e construir de forma melhor? Fala. Você pode falar um pouquinho mais alto. As pessoas não se tocando ainda, não estão conscientizando, porque o brasileiro tem essa coisa, ele só vai se tocar quando começar a doer mais no bolso, igual a crise da água. Tá sem água, tá subindo o custo da energia. Sem água, tipo, a gente não vai viver, porque o Brasil ele usa energia hidrelétrica para produzir energia. Sem a água a gente não vai ter energia. A energia está subindo, está ganhando no bolso, eles estão parando para pensar, vou economizar agora, vai doer para mim. Vou ter que trabalhar mais para poder pagar, para poder consumir o tanto que ele sempre consumiu. Então, se eu economizar, aí começa a pensar, se eu economizar na água, na energia, eu vou estar me ajudando, não ajudando o meio ambiente. Eles não estão pensando assim ainda. Mas eu acho que pessoal caminhando nesse sentido, de se ajudar, ela vai acabar ajudando todo mundo e o planeta melhor. Eu acho que é assim que eles têm que continuar. Eu acho que não pega no bolso não, porque já pega no nosso bolso com os negócios de impostos e se aumentar ou não vai fazer diferença, que nem há 2 anos atrás teve as manifestações lá, 20 centavos, acabou aquilo, acabou, passou e vamos continuar vindo. E o brasileiro acorda, dá um arroz e volta a dormir. Apanha, aí fala, não vai mais acontecer isso. Aí volta, apanha de novo e é isso. A gente precisa constantemente discutir. Desculpa. Só que eles não mostraram, a mídia encobre muito. É o que a gente conversa na aula de filosofia. A mídia mostra o que é certeza. Eles não querem que você se manifeste, a mídia é controlada pelo governo. É tudo uma questão de manipulação. Eles vão mostrar o que eles querem que você veja, o que quer que você seja, que é o que você consome. Mas quem manifestou Estou conseguindo ouvir. Então, quanto vocês já tinham discutido isso na sala de aula? A gente não vem como esse meio de sustentabilidade. A gente estava falando de uma coisa de poder, o poder centralizado no governo. Legal. Ele vir manipulando para a gente ver o que eles querem que a gente veja. E aí entra um pouco nessa parte, porque o governo eles mostram o que é para a gente ver, não só mostra a realidade, o fato real. Aí a gente estava conversando nisso sobre filosofia e sociologia. Muito legal. Pessoal, não estou conseguindo ouvir. Pode Pode falar um continuar. pouquinho mais alto? Não, pessoal. Então, é que como a nossa mídia, ela é elitista, ela só vai mostrar o que agrada aos bancos e as companhias e as empresas e É o que eu disse, eles querem que a gente veja o que eles querem que a gente porque o veja. governo, ele é... Na teoria, ele se não é. Mas ele também está querendo boicotar e fala, você não gosta da mídia. Seja mais aberta. Porque assim, a maior parte da informação que a gente tem da televisão. A televisão não é tudo uma manipulação. A gente não lê revista, não lê jornal, não lê bosta nenhuma e a gente tá arrasando. Ó, eu acho que o que eu estou vendo dessa discussão é que a gente está indo para como a gente pode se mobilizar, como a gente pode mostrar isso de forma mais transparente, o que a gente pode fazer para comunicar melhor. Acho que a gente tem um parceiro bem bacana aqui, o pessoal da Agência Estado, que pode ajudar vocês nisso, a se mobilizar, a entender, a fazer esse barulho aqui, na realidade de vocês, né? Isso que vocês estão fazendo de forma organizada, para questionar. Assim, não é simplesmente uma manifestação de... Não, é uma escola organizando, fazendo a diferença, promovendo um projeto bacana que eu quero ouvir de vocês também.
que está fazendo isso. Ação. Sim, eu adoro, eu fico discutindo com os meus amigos horas e horas, é muito... A gente tem esse entendimento, mas a gente precisa pôr a mão na massa. Eu acho que vocês estão pondo a mão na massa. Vou pôr só mais um slide aqui, só para terminar, um outro pilar de redução. A gente falou do consumo. Qual que é o outro pilar importante que eu falei hoje? É a biocapacidade. O que é a biocapacidade? Se alguém prestou atenção enquanto eu falar. O que seria a biocapacidade? Como é que é? É a capacidade que a natureza tem. Então, o que isso significa? Se a gente vai aumentar o número de pessoas no mundo, se a gente vai precisar de mais recursos, se a gente vai produzir mais, o que a gente precisa fazer? De aumentar a biocapacidade. Como a gente faz para aumentar a biocapacidade? A gente precisa conservar o que existe. Precisa manter as florestas que existem e aumentar. O que significa? Pode falar.